E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, para que a hora que você está estudando. Está começando mais um CHC relacionado à área ambiental, tá certo pessoal? Vamos começar aí a pedido de alguns alunos. Desculpa aí pelas falhas técnicas aí. Estamos começando mais uma aula de meio ambiente, tá certo pessoal? Com pedido aí de alguns alunos sobre problemas ambientais. E é o que a gente vai tratar hoje, tá certo pessoal? Aí tem o nosso e-mail, o Facebook e o celular para mensagem, pessoal. Se tiver alguma dúvida, algo que não foi claro, se precisar de algum exercício, por favor, mande mensagens, que o que é que a gente quer aqui é que vocês passem no concurso, a gente vai estudar junto e vai passar junto, tá certo, pessoal? Se Deus quiser, porque a gente está precisando. É isso aí, pessoal. Vamos falar sobre problemas ambientais. Antes de falar sobre problemas ambientais, pessoal, a gente precisa ter uma ideia, uma noção do que é meio ambiente, tá certo, pessoal? Meio ambiente não é só o ambiente natural, as árvores, os animais, os passarinhos, tudo lindo. Não, meio ambiente é um conjunto, é tudo, é o ecossistema daquele local. E a gente vai falar sobre esses principais problemas ambientais. Pessoal, são vários problemas ambientais, são vários mesmo. Por quê? O meio ambiente é como se fosse uma cadeia alimentar. Toda espécie, todo ser tem o seu papel naquela cadeia alimentar. A falta de um, o excesso de outro, causa um desequilíbrio. E o ser humano, como problema, né? O ser humano é uma pedrinha no sapato da natureza, ele causa inúmeras modificações terrestres, né? Ele modifica o meio ambiente, ele modifica para atender as necessidades deles. Então ele intervém de uma maneira, pode ser de uma forma positiva ou de uma forma negativa. No caso da imagem ali, a gente já percebe que nós vamos falar sobre o impacto negativo do ser humano ali. E são várias atividades, tá bom, pessoal? O principais são 3 atividades, mas são outras atividades que a partir dessas 3 geram problemas ambientais, tá certo, pessoal? E quando a gente fala sobre problemas ambientais, a gente precisa saber o conceito de problemas ambientais. Os problemas ambientais é consequência direta da intervenção humana, como um ser humano, como agente modelador. Isso vem desde do início da evolução humana, que ele começou a evoluir e a modificar o ambiente para se adaptar a ele, tá certo? Para suprir as necessidades humanas. Intervenção humana nos diferentes ecossistemas da Terra. Os ecossistemas, pessoal, eles têm um equilíbrio. É como se fosse uma cadeia alimentar. Ele tem um equilíbrio. Cada espécie no meio ambiente tem uma função. As árvores têm uma função, os animais têm uma função, o ser humano tem uma função, as bactérias têm uma função. Todos têm uma função no meio ambiente. Tudo tem um equilíbrio. E com a intervenção humana, de forma que agrave os problemas ambientais, ocorre esse desequilíbrio, ocorre uma quebra no ecossistema, no meio ambiente, comprometendo a qualidade de vida. E quando a gente fala de qualidade de vida, a gente fala sobre a saúde humana, a gente fala sobre a saúde do meio ambiente, como o solo, a água, o ar, tá certo, pessoal? A gente fala disso tudo, porque meio ambiente é tudo, pessoal. Meio ambiente é tudo. Então, os problemas ambientais caem em cima do meio ambiente, como o ser humano intervindo de forma negativa naquele local, naquele ecossistema, causando o desequilíbrio, tá certo, pessoal? É uma aula bem tranquila. Se tiver alguma dúvida, pessoal, por favor, pergunte, tá bom? Qualquer dúvida e vamos sapecar esse negócio aqui. As imagens a gente consegue ver claramente algumas atividades que a gente vai ver, que uma dessas imagens aí vai se encaixar, tá certo, pessoal? Vamos passar para os principais problemas ambientais. Pessoal, como eu disse anteriormente, são vários problemas ambientais, são vários, são enormes, são vários, tá certo? Mas tem os 3 principais: atividades agropecuárias, extrativismo vegetal e os resíduos urbanos. Cada um desses, pessoal, são atividades de extrema necessidade para o ser humano, ou de geração de resíduos, como o ser humano utiliza de produtos, ele gera esses resíduos urbanos. Então, cada uma dessas 3 são de grandes atividades de atendimento para a necessidade humana, tá certo, pessoal? O ser humano ele interfere diretamente no meio ambiente através
dessas atividades, tá certo? E a gente vai ver cada uma dessas, tá bom? Para que fique bem claro na cabeça de vocês. Vamos colocar também as atividades e quais os problemas que cada uma vai interferir no meio ambiente, que são outros problemas ambientais, mas os principais são esses. E qualquer pergunta, qualquer dúvida, por favor, mande para a gente. Se precisar de algum exercício, mande também. A gente está aqui para ajudar, tá bom, pessoal? Vamos lá então. Atividades agropecuárias. Pessoal, a atividade agropecuária, a gente precisa entender que não é de certo impacto, tá certo? Ele tem um impacto negativo, mas também tem um impacto positivo. Por quê? A agropecuária, ela fornece produtos, tá certo? E matérias-primas para o desenvolvimento das necessidades humanas. A agricultura, com o cultivo de plantas, que é agro, e pecuária, com a criação de animais, criação de gados e tudo mais, para fornecimento de produtos, né, para o consumo humano ou de matérias-primas. Como a gente pode observar que as plantas oferecem uma variedade de produtos para o consumo e matérias-primas como a utilização do biodiesel. Então tem sim seus pontos positivos. A agropecuária, ela gera empregos no Brasil, está em grande expansão, é fonte de renda do país, tá certo? Pertence ao PIB, do Produto Interno Bruto, tem uma significativa importância para o desenvolvimento do país. Mas, infelizmente, traz certos impactos, porque ela vai modificar o terreno. Por quê? Impactos das atividades agropecuárias. A gente pode citar o uso de defensivos agrícolas, pessoal. Esses são alguns problemas, outros problemas ambientais, mas o principal é a atividade agropecuária. E os principais problemas, né, dessa atividade agropecuária são esses três aí. E percebam, pessoal, todos eles têm uma ligação, tá certo? O meio ambiente, ele é ligado, ele é um ecossistema, então todos eles têm ligação. Os três têm ligação entre si. O uso de defensivos agrícolas. O produtor rural, ele quer melhorar a sua produção, ele quer diminuir o tempo da sua produção, lucrar mais com a sua produção, tá certo, pessoal? Então ele vai utilizar esses defensivos agrícolas. Para quê? Para inibir a plantação dele ou a atividade que ele estiver mexendo de pragas, bactérias que possam interferir na sua produtividade. Então ele vai usar esses defensivos agrícolas. O problema, pessoal, o problema do defensivo agrícola é que, utilizando ele, não mata a praga. Ele inibe as pragas mais fracas, entendeu? Mas o que acontece? As espécies que estão no meio ambiente, elas sofrem adaptações. Então, aquela praga que ataca naquele local ali, ela vai sofrer uma adaptação para ser resistente àquele defensivo agrícola ali. O que acontece? A praga fica mais forte e o que o produtor rural ele tem que fazer? Ele tem que usar mais defensivos agrícolas. Então ele usa o defensivo agrícola, a praga torna-se resistente àquele defensivo e ele usa usa uma quantidade maior, em diferentes formas, tá certo, pessoal? E isso causa grandes impactos ambientais sobre a saúde, porque a gente pode observar com alguns relatos que a gente tem sobre a utilização de defensivos agrícolas, pessoas que utilizaram de forma errada, sem a proteção correta, ficaram doentes e tiveram que largar a prática de atividades que elas estavam realizando. Por quê? Por causa da falta de proteção ou por alimentos contaminados. O uso excesso desses alimentos fazem com que eles absorvam para dentro de si e fazem com que a gente também se alimente desses alimentos fornecidos pela agricultura. Tá certo, pessoal? Então a gente precisa ter essa ideia sobre esses impactos que o uso de defensivos agrícolas trazem para nós. Poluindo a água, tá certo? Alguns defensivos agrícolas, eles infiltram no solo, aí a gente pode adiantar, desculpa aí, pessoal, a poluição do solo, porque ele vai infiltrar no solo e pode atingir
algum lençol freático, pode atingir rotas de água que estejam ali dentro do solo, pode atingir um aquífero, tá certo, pessoal? E isso traz inúmeros problemas, tanto para a saúde, tanto para as águas, o solo e principalmente o ar. Porque geralmente, pessoal, quando eles fazem a utilização defensiva agrícola pelo ar, utilizando de aviões, eu acho que eu tenho uma foto aqui, eles utilizam dessa forma de cima ali, o que acontece? O vento que está ali naquela região ali, pode ser que não o agrotóxico não caia ali, pode ser que o vento carregue para outras áreas, tá certo? Contaminando outras áreas também, tá certo, pessoal? Isso tudo pode acontecer e prejudica principalmente a fauna e a flora local. E isso é de extrema importância para o ecossistema, porque a fauna e a flora ela ajuda a manter em equilíbrio aquele local ali, tá certo, pessoal? Temos também a degradação do solo, práticas inadequadas de manejo agrícola e pecuária. Então, quando o sujeito vai fazer o plantio daquele local ali, o principal que sofre a ação, o objeto que sofre a ação no momento do impacto da intervenção humana é a vegetação, tá certo, pessoal? Então o produtor ele tem que tirar toda aquela vegetação que tem ali para colocar a cultura que ele deseja implantar naquele local ali. Então ele vai fazer aquela remoção da agricultura, vai fazer remoção da vegetação daquele local ali, tá bom, pessoal? Então a primeira ação de intervenção do ser humano é em relação à vegetação local. Então ele removendo essa vegetação, ele já vai infringir já o terceiro ponto ali, que é a perda de biodiversidade. Aquele local ali já vai perder a biodiversidade, já vai causar um equilíbrio ecológico naquele local, vai quebrar o ecossistema daquele local. E as práticas inadequadas? Que práticas são essas? Por exemplo, se o cara for fazer uma aração do morro, se ele não obedecer as formas corretas para fazer uma boa aração, ele pode perder o solo daquele local ali, causar a degradação do solo. Como vocês podem observar, o manejo de animais ali está acontecendo uma compactação do solo, aquele solo está exposto a quê? Aos agentes exógenos, o vento, a chuva, todo agente que esteja por fora do nosso planeta, por fora da biosfera, tá certo? O vento, a chuva, o calor excessivo naquele local ali, é um solo descoberto. O que acontece também? O cara perde a fertilidade do solo. Por quê? A chuva, dependendo da topografia do local, pessoal, a chuva ela escorre com maior velocidade aonde não tem aquele impedimento para diminuir a velocidade dela. Então, dependendo da topografia do local e o local está degradado, sem cobertura vegetal, a velocidade com que a chuva impacta sobre o solo vai se tornando um pouco mais... a velocidade dela vai aumentando. O que acontece? Ela vai carregando aquele material, né, o solo daquele local para os locais mais baixos e vai tirando a fertilidade daquele solo, tá certo, pessoal? Então, a degradação do solo é importantíssimo para o entendimento sobre as atividades pecuárias, agropecuárias, tá bom, pessoal? Porque ela remove o solo, retira os nutrientes do solo e o produtor tem um gasto excessivo para recompor aquele local, tá certo, pessoal? E já acrescenta, né, na perda de biodiversidade, tá certo, pessoal? Então esses são alguns impactos das atividades agropecuárias sobre o meio ambiente, tá certo, pessoal? Você vê que a gente apresenta outros impactos, outros problemas decorrentes dessa atividade principal, tá certo? Mas é importante a gente saber sobre todos esses impactos, tá certo, pessoal? Porque na prova ele pode colocar um impacto principal relacionado com impacto, um segundo impacto naquele local, tá certo, pessoal? Opa! E vamos voltar, que eu fiz lenha aqui. Atividade agropecuária. Agora vamos partir para o extrativismo vegetal. Extrativismo vegetal predatório, pessoal. Por quê? Existe sim o extrativismo vegetal
A pessoa vai lá na floresta, extrai todos o que ela precisa ali, mas o que acontece? Ele tem sim o manejo daquele local. O que a gente está falando aí é o extrativismo vegetal predatório sem manejo algum, sem responsabilidade, ilegal, tá certo, pessoal? É a retirada de vegetação natural. Vocês podem perceber ali que, mais uma vez, o primeiro objeto de ação do ser humano é a vegetação natural. É o primeiro a sofrer as intervenções humanas naquele local ali, tá certo, pessoal? É a retirada da vegetação natural de uma determinada área de florestas. E os problemas associados a isso, tá vendo? Nós temos o primeiro problema, o principal, que é o extrativismo vegetal. Nós temos o outro primeiro problema, que é atividades agropecuárias. E agora nós temos os outros problemas que acarretam da atividade de extrativismo, tá certo, pessoal? Quais são os problemas associados? Obviamente, você removendo a vegetação do solo, você deixa aquele solo exposto, provocando processos erosivos naquele local ali. Você perde a fertilidade daquele solo, tá certo, pessoal? E você causa um grande impacto naquele local. Por quê? As áreas mais baixas, se houver algum tipo de curso d'água ali, pode acontecer o assoreamento daquele local ali. Então, isso vai prejudicar o ecossistema no local, tá certo, pessoal? A perda de solo por erosão, obviamente a redução de biodiversidade. Podemos citar um exemplo tão conhecido que é o desmatamento na Amazônia, tá certo, pessoal? O desmatamento, ele é legal, tá certo, pessoal? A pessoa pode ir lá desmatar, desde que esteja autorizado para fazer aquele corte, tá certo? Obedecendo planos de manejo, tá certo, pessoal? Para fazer a extração da madeira. O que a gente está falando aqui é do extrativismo vegetal predatório, ilegal, tá certo, pessoal? Com a remoção com a derrubada de árvores de lei. O que seriam essas árvores de lei? Apenas para curiosidade. Árvores de lei, pessoal, são árvores excelentes para móveis, para fazer móveis, na relação da construção civil, tá certo? São árvores que duram muito tempo na natureza. A taxa de germinação dela, o que acontece quando a semente cai no solo? Para essa semente nascer uma nova plantinha, é extremamente baixa, tá certo? É extremamente difícil de uma planta, de uma árvore, sendo árvore de lei, germinar com facilidade. Então, prejudica, porque se você faz a derrubada de algumas árvores de lei, elas demoram sim a se recompor no meio ambiente. Então, deve ser protegida por uma lei específica para evitar o corte e a derrubada dessas árvores, que são tão importantes para o conjunto do ecossistema, tá certo? Para o meio ambiente e para necessidades humanas. Mas para atender as necessidades humanas, necessita de um plano de manejo. O assoreamento, tá certo? E o que acontece com o desmatamento? Ele retira a vegetação daquele local ali. O que a vegetação ela tem de importante ali? Ela faz o sequestro do carbono. Sequestro do carbono. O que o carbono faz na atmosfera? Ele ajuda no efeito estufa. Ele mantém o calor na Terra, tá certo? A gente vai estudar isso ali na frente, tá certo? Mas o carbono ele tem influência aqui também. O efeito estufa ele tem influência aqui. O principal problema é o extrativismo vegetal. O efeito estufa e o aquecimento global que o pessoal fala, que a gente vai falar a diferença de cada um, é um segundo problema decorrente dessa atividade principal. O carbono ele tem a capacidade de manter o calor ali. São outros gases, e a gente conhece como gases do efeito estufa, que a gente vai falar de alguns ali, tá bom, pessoal? O assoreamento, como eu falei, e isso prejudica na redução da biodiversidade. Importantíssimo para uma questão de prova sobre essa relação sobre o extrativismo vegetal, tá certo, pessoal? E a gente pode observar o desmatamento no globo. Esses pontos verdes, pessoal, são obviamente nossas florestas. É de importância mundial que as nações elas se unam com o combate do desmatamento ilegal. O problema, pessoal, é só para a gente poder entender, o problema para fazer
uma busca dessas imagens para ver onde que está desmatando, é que em vez do cara desmatar uma área enorme, não, ele desmata em pontos pequenos, tá certo? Difícil do satélite poder compreender o local onde está sendo derrubada aquela área. Mas o avanço da tecnologia permite que a fiscalização ela seja mais ativa naquele local, tá certo, pessoal? Permita mais uma chegada melhor da fiscalização naquele local, para a observância daquele local, punir as pessoas que estão praticando esse ato ilegal. Como a gente sabe, o desmatamento ele acelera o aquecimento global, em vista do não sequestro do carbono. As árvores sequestram o gás carbônico e liberam o oxigênio para nós. O oxigênio, então, simples, né? Igual eu vi uma frase lá que pena que as árvores só liberam oxigênio, porque se desse Wi-Fi todo mundo ia plantar árvore em todo lugar, né, pessoal? Pois é. Geração de resíduos urbanos. Problemas das grandes cidades, dos grandes centros urbanos. Porque há um consumo excessivo de produtos e não tem a destinação correta desse produto depois que ele é utilizado e perde a sua função. O problema é a escassez de água também pelo mau uso de gerenciamento de bacias hidrográficas. Esse problema do mau uso é importantíssimo, porque a água é vida. A bacia hidrográfica de um local, de um determinado local, ela influencia de diversas formas, tanto no seu turismo e atividades econômicas, tá certo, pessoal? Geração de energia, o que a gente vai estudar numa próxima aula. Então, se não houver um correto gerenciamento das atividades nas bacias hidrográficas, o que acontece? Há a perda desses elementos. O turismo, a geração de energia, a economia daquele local, tá certo? Contaminação dos corpos hídricos por esgoto sanitário. Pois é, o esgoto descartado de forma errada torna-se um problema ambiental de grande impacto, porque ele vai prejudicar todo um corpo de água, tá certo, pessoal? Isso é de extrema importância para que as autoridades, para que o cidadão de grandes cidades, qualquer cidadão, seja pela saco no governo ali, seja cobre mais atividades, cobre mais programas para o incentivo e a proteção do meio ambiente nas suas cidades. Poluição do ar nas grandes centros urbanos e a contaminação do lençol freático. Isso é o que a gente vai ver nessa próxima imagem aqui. Isso é um problema ambiental. Qual é o principal ambiental? Geração de resíduos urbanos e não ter um destino correto para esses resíduos urbanos, tá certo? Uma delas é a atividade de reciclagem, e quando não cabe reciclagem, ela vem para desses dois locais aqui. O primeiro, que a gente sabe que é errado, o lixão, né? O que ele acontece? Não tem uma cobertura, não tem um gerenciamento correto daquele local ali, o lixo fica exposto. A gente pode citar ali a vinda de animais e insetos para aqueles locais ali. O lixo ele não tem uma proteção, o que acontece? Escorre um líquido do lixo, vai infiltrar no solo, vai prejudicar o solo, vai prejudicar a água daquele local ali, vai infiltrar, tá certo? Já vai uma série de problemas com o uso do lixão. E a gente pode perceber também, pessoal, que o lixão é de grande impacto negativo, tanto para o meio ambiente, tanto quanto para a imagem do local, a imagem do município, da região que permite que há o lixão naquele local ali. Por quê? As pessoas também vão ali para ver se consegue coletar algum outro tipo de material para poder se sustentar, pessoal. É muito triste esse problema do lixão, tá certo? Ainda não é o ideal do nosso país, mas nós temos que migrar. Por quê? Temos que migrar para onde? Para a imagem que está do lado, que é o aterro sanitário. É um local que já está protegido, o lixo já não há uma infiltração, não prejudica o lençol freático, é tudo controlado. A captação do metano, tá certo, pessoal? Metano que também é importante, é prejudicial para
o efeito estufa, agrava o aquecimento global. Então ali ele faz a captação do metano, podendo ser utilizado também como energia também, pessoal. Só que, infelizmente, esse processo que é o politicamente correto é também o mais caro. Mas, então, se alguns locais não têm o dinheiro correto, o dinheiro certo para poder fazer um aterro sanitário, eles recorrem ao lixão, tá bom, pessoal? E isso também é dever do cidadão cobrar sobre esses problemas que acontecem na cidade de vocês, tá certo, pessoal? E a gente vai falar, por último, do efeito estufa e aquecimento global. Em cada uma das três atividades principais, há esse problema de efeito estufa e aquecimento global. Processo de efeito estufa, para quem não conhece, é uma parte da radiação solar refletida pela superfície terrestre e logo em seguida é absorvida por alguns gases presentes na atmosfera. Que gases são esses? São o gás carbônico, metano, CFC, óxidos e ozônio. Então esses gases eles vão reter esse calor, tá certo? Mantendo a Terra aquecida. Por quê? Se não houvesse esses gases, o calor a Terra ia absorver o calor e o calor seria devolvido novamente para o espaço. O que aconteceria? A temperatura terrestre seria muito baixa, né? Não poderia haver vida nesse local. E o problema é que o ser humano, com algumas práticas, aquelas atividades lá, o desmatamento, influencia e muito na emissão desses gases poluentes. O que acontece? O calor, que é refletido pelo nosso maravilhoso Sol, em vez dele se dissipar e voltar para o espaço, né? Uma parte fica, uma parte vai. O que acontece? Essa parte não vai, ela fica. Então aumenta a temperatura global. É retenção de calor acima do nível considerado normal. Essa é a definição de aquecimento global. Por quê? Pela grande emissão de gases que influenciam no efeito estufa. Então o desmatamento influencia direto no efeito estufa. Por quê? Ele não é o desmatamento. Com a perda da vegetação, a vegetação não faz o sequestro do carbono, permitindo que o carbono fique na atmosfera, prejudicando o ambiente, tá certo, pessoal? Acelerando o aquecimento global. Bom, pessoal, os três problemas principais são esses: atividades agropecuárias, extrativismo vegetal e geração de resíduos urbanos. Qualquer dúvida, pessoal, qualquer pergunta, por favor, manda que a gente quer resolver, a gente quer saber de vocês passando na prova, a gente quer passar junto com vocês e é o que a gente procura aqui. A gente só quer ajudar vocês a conseguirem aquela tão sonhada vaga, tá certo, pessoal? Se precisar de algum exercício eu mando e como os meus outros professores falavam comigo, faz exercício, faz exercício, faz exercício, muito exercício. Enche a cara dentro dos exercícios, perde o final de semana, mas faz os exercícios para vocês conseguirem aquela tão sonhada vaga. Pessoal, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode mandar pra gente, tá bom? Se o vídeo não ficou legal, manda pra gente também que a gente faz outro. O que a gente quer ver é o seu entendimento sobre o conhecimento que a gente passa para vocês, tá bom, pessoal? Eu desejo a vocês, bons estudos. Lembrando, eu coloquei essa imagem aí, que o ser humano ele tem uma intervenção negativa, mas também pode ter a intervenção positiva. É só um apelo que eu faço aqui para vocês, pessoal, para serem ativos, serem ambientalistas no local onde vocês moram, cobrar mais da prefeitura para evitar que esses problemas ambientais se agravem e para que nosso planeta seja um local de harmonia e de qualidade de vida para se viver. Tá bom, pessoal? Agradeço muito, um abraço para vocês e bons estudos, pessoal. Valeu!